Amém. Deus seja louvado, né? É sempre bom estar aqui na presença do Senhor, junto com os irmãos, buscando a Deus, mesmo que seja através de um culto online, mas o Senhor, Ele sempre está presente. Isso aqui é maravilhoso. E eu gostaria de pedir para você abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3. Nós vamos ler do versículo de número 14 até o versículo de número 17. Amém? Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 14 até o versículo de número 17. Diz assim a palavra de Deus: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Vamos ainda orar ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Muito obrigado por esse culto. Nós queremos pedir que o Senhor fale conosco nesse momento. Tem misericórdia de cada um de nós, tem misericórdia da minha vida e usa-me segundo a sua vontade, Deus, para a glória do teu nome, que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então nós temos aqui um trecho da palavra de Deus que é bastante conhecido, especialmente o versículo de número 16, que é muito bonito. Toda a palavra de Deus ela é maravilhosa porque ela traz vida para cada um de nós. É interessante que Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, com certeza, é um privilégio nós podemos separar um tempo para cultuar ao Senhor e ouvir da sua palavra. E quando nós olhamos para essa carta aqui que Paulo escreveu a Timóteo, a segunda carta e possivelmente a última carta que ele tem escrito, a gente olha para ela, a gente vê algumas coisas interessantes que nos chamam a atenção e que nos mostram muito dos nossos dias também. Aqui, essa carta foi escrita no momento em que Paulo está preso, já perto do fim da sua vida, a ser executado. E ali ele vai escrever, por isso é uma carta pessoal, ele escreve pessoalmente para Timóteo. Timóteo, que era como se fosse um discípulo dele, um aprendiz, e Paulo prefere chamá-lo de filho na fé. E é maravilhoso a gente ver o carinho que Paulo trata com Timóteo. E quando a gente olha que Paulo, no final da sua vida, a sua preocupação era escrever para Timóteo e orientá-lo a respeito de algumas coisas bem específicas. Porém, a tônica tem a ver com perseverança. E isso é tremendo. Porque nós começamos a ler esse trecho aqui, a partir do versículo 14, o apóstolo, divinamente inspirado pelo Senhor, ele fala com Timóteo e Deus fala conosco a todo tempo. E nos diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste. Uma das características mais necessárias, tanto hoje como sempre, é a perseverança. E eu não sei quem foi, né? Mas teve alguém que já disse que a perseverança é a rainha de todas as virtudes. Porque se uma pessoa, por exemplo, é honesta e não persevera na honestidade, se torna um mentiroso. E assim nós poderíamos falar de todas as outras coisas. Porque a perseverança é o que nos faz prosseguir, o que nos faz ir além. É o que nos faz não voltar atrás, mas seguir adiante até o final. E é isso que a gente vê
Deus falando com Timóteo através do apóstolo Paulo, dizendo: tu, porém, permanece. Porque quando nós olhamos para o contexto imediatamente aqui do capítulo de número 3, Paulo ele está fazendo um panorama e ele vai dizer a respeito dos males e as corrupções dos últimos dias. E quando nós lemos esse capítulo 3 e olhamos para a nossa circunstância atual, nós vemos que isso é verdade, porque estamos vivendo tempos difíceis, onde homens são egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, e vai falando tantas coisas. E nós vemos os nossos dias aqui enquadrados na palavra de Deus. E nós vemos que é verdade. E Paulo estava dizendo a Timóteo, falando: dias difíceis virão. As adversidades, elas serão muito grandes. Os homens têm sido cada vez piores. E aí então ele passa a orientá-lo e dizer assim: mas tu, porém, você, no entanto, seja diferente. E a forma que ele diz seja diferente é: permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado e sabendo de quem aprendeste. E é interessante que ele continua dizendo que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Porque em tempos difíceis nós precisamos ter um lugar seguro. Em tempos de adversidade, onde muitas são as vozes, cada um tem o seu jeito de pensar, cada um age conforme bem entende, nós precisamos de um referencial. E o referencial que é deixado para nós, no qual nós precisamos permanecer e perseverar, é na palavra de Deus. A Santa Escritura, a Bíblia Sagrada. Deus já deixou escrito a nós desde o Antigo Testamento. E é interessante a gente lembrar que quando Paulo está falando aqui com Timóteo, ele está falando do Antigo Testamento. Porque tanto o Antigo quanto o Novo Testamento aponta para aquele que é, que era e que há de vir. Jesus Cristo. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós nos voltamos para o que Cristo é e quem nós precisamos ser nele. E isso é o que transforma a nossa vida. É isso que nos faz viver diferente do que nós encontramos lá fora. O que nós vemos nesses últimos dias. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós sabemos que nós precisamos permanecer naquilo que aprendemos. Aprendemos a palavra que é de Deus. E é interessante que ele diz: sabendo de quem o aprendeste. Timóteo, ele foi instruído ali por sua avó, por sua mãe. E posteriormente, Paulo abriu seus olhos, conduzido pelo Espírito Santo, e o instruiu, o ensinou, o capacitou. Mas quando nós olhamos na realidade, quem sempre fala conosco é Deus. Essa palavra é de Deus. Isso que nós temos recebido não é palavra de homens, mas é palavra do Deus Todo-Poderoso. Palavras de vida. E isso é tremendo, porque esse é o referencial que nós precisamos. É nisso que nós temos que permanecer. E é tão interessante que ele diz assim, que foste inteirado, porque nós não precisamos simplesmente, eu já ouvi a respeito da palavra de Deus, mas nós precisamos conhecê-la, para assim podermos permanecer. E depois de falar isso tudo, de dar essa exortação, ele lembra a Timóteo, e Deus lembra a todos nós, no versículo de número 16, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa, irmãos. Quando nós falamos alguma coisa, nós falamos aquilo que está no nosso coração. Nós falamos aquilo que nós pensamos. Mas quando Deus fala, irmãos, assim é. Eu lembro que uma vez eu assisti uma pregação, né? E o pregador falava assim, eu acho engraçado quando a pessoa vê a palavra de Deus e fala assim, eu não concordo. Aí fala assim, poxa vida, você não concorda? Então você não concorda com Deus. Porque na verdade quando Deus fala, Ele não tem uma opinião. Ele está falando, é nele sim e por Ele o amém.
Quando a palavra de Deus diz, nós temos que saber que é a verdade. E nós temos que ter essa certeza de ouvir e permanecer e confiar, porque toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Muitos querem dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas não, a Bíblia ela é a palavra de Deus. E nós precisamos viver por ela. E é maravilhoso porque a palavra de Deus não é algo à toa. Não é que Deus estava assim, puxa, o que eu faço? Vou deixar algo escrito. Não, a palavra de Deus ela tem propósitos. É realmente o manual que Deus deixou para nós. É a nossa regra de conduta, de fé e de prática. Porque a palavra de Deus ela é útil para nos ensinar o que Deus tem para nós, ensinar o que Deus espera de nós, ensinar o que nós precisamos fazer e ensinar tudo aquilo que nós já temos em Cristo. E é maravilhoso porque nós precisamos disso. Porque é por meio da palavra de Deus que nos tempos difíceis eu sei que o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. É por meio da palavra de Deus que eu sei que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. É por meio da palavra de Deus que eu sei que eu posso clamar a Deus e Ele ouve antes que a palavra me chegue à boca. Deus já conhece. E quando nós clamamos em seu nome, Ele responde, Ele ouve. E quando nós oramos ao Senhor, louvamos, Ele traz sobre nós uma paz que excede todo entendimento. E é por isso que a palavra de Deus ela é maravilhosa. E é por isso que Paulo falou ali nos seus últimos momentos a Timóteo: Timóteo, os dias serão difíceis, mas você, porém, permanece no que você aprendeu. Permanece nas Escrituras, permanece na palavra de Deus, porque essa palavra não é de homens, essa palavra é de Deus. Ela que transforma vidas, ela que nos ensina. E é maravilhoso que ele continua dizendo, porque a palavra de Deus ela é útil para nos ensinar, mas ela é útil para nos repreender. Porque quantas vezes, irmãos, nós erramos e nem damos conta. Achamos que estamos certos. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, Deus ele nos repreende. Ele chama a nossa atenção. Ele abre os nossos olhos. E então, como diz aqui, que a palavra de Deus ela é útil para a correção. Porque o Senhor corrige a todos quantos Ele ama. E nós somos corrigidos, não porque Deus é bravo ou rigoroso, mas é porque Deus tem o melhor para nós. E o melhor que nós podemos ter é ser mais semelhantes a Jesus Cristo. É viver a palavra de Deus. E é tão interessante quando ele diz em Deuteronômio capítulo 30, ele fala assim, olha, o bem e o mal estão na sua frente. Escolhe, pois, a vida, para que tudo te vá bem, ele tantas promessas que ele dá. Porque o que Deus fala é para o nosso próprio bem. E até quando Deus nos corrige, é com a intenção de transformar a nossa vida e nos fazer experimentar a vontade de Deus que nós vemos na palavra, que é boa, perfeita e agradável. Sabe, os mandamentos do Senhor, eles não são pesados, mas eles trazem vida. E é maravilhoso, irmãos, isso, porque a palavra de Deus ela é útil para nos ensinar, nos repreender, nos corrigir. E aí ele diz para educação na justiça. E aí ele fala o propósito no versículo 17, ele diz, a fim de que o homem de Deus, somos eu e você, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. O Senhor, por meio da sua palavra, a cada culto que nós participamos, cada palavra que ouvimos, cada vez que nós pegamos a Bíblia, abrimos e lemos, o Senhor está nos instruindo, o Senhor está nos ensinando, Ele está nos guiando, Ele está nos capacitando. E o que Ele quer é nos tornar perfeitamente habilitado. Ele quer nos dar o treinamento completo, para que dia após dia nós possamos agradar ao Senhor. E agradando a Deus, usufruir tudo aquilo que Deus tem para nós. E é tão incrível isso,
porque nós sabemos que nós não somos perfeitos, que enquanto estivermos aqui, nós nunca seremos perfeitos. Mas Deus, a todo tempo, por meio da sua palavra, quer nos fazer um pouco mais semelhante a Jesus. E aí nós somos transformados de glória em glória, né? Como numa imagem, um espelho, segundo a imagem de Jesus Cristo. Porque é isso que Deus tem para mim e para você. E o que nós precisamos, irmãos, é permanecer. Porque os tempos difíceis, eles roubam a nossa atenção. Os tempos difíceis fazem com que nós esmoreçamos. Os tempos difíceis, eles fazem com que nós nos desanimemos. Começamos a focar em outras coisas, tentar pela nossa própria força. Mas, assim como o apóstolo Paulo disse para o seu discípulo: olha, vai ser difícil, mas persevera. Deus está falando comigo e com você nessa noite. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O que nós precisamos é perseverar, é permanecer. Porque ainda um pouquinho, ou tem uma tradução que diz um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Muito em breve estaremos com Ele e desfrutaremos de tudo aquilo que Ele já tem conquistado. E para nós irmos e prosseguirmos, nós precisamos ficar firme nessa palavra para a glória de Deus. E assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus.